a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos creem que Jesus está presente aqui? Amém? Quantos creem que verdadeiramente Ele pode falar aos nossos corações? Então deixa eu te falar uma coisa, hoje na escola bíblica dominical, nós estávamos falando sobre princípios para ter uma vida poderosa, e dos princípios que foi falado, diz que nós precisamos ser vigilantes. Vigilantes contra Satanás, vigilantes contra a tentação, e o inimigo de nossas almas também está presente. E vai fazer de tudo para tirar a sua atenção. Vai fazer de tudo para roubar a semente que será lançada. Então preste muita atenção. No último culto eu prestei atenção, as pessoas estavam todas desligadas, uma conversando com a outra, olhando o celular. E isso é o inimigo trabalhando na vida para atrapalhar a porção do céu que vai ser derramada. Então nós precisamos estar atentos, porque verdadeiramente o Senhor vai falar. Amém? Certa vez alguém perguntou para Jesus Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que nós devemos fazer? Eu não sei se você tem isso dentro de você, mas o processo religioso, o sistema religioso, ele nos impõe, nos coloca algo como se nós temos que fazer alguma coisa. Se nós vamos nos perder, ou vamos perder a salvação. Parece que sempre é colocado algo que vai ter mérito meu pela salvação. E nós sempre colocamos isso: o que eu devo fazer? Ou então eu coloco: a pessoa não está fazendo. O processo religioso, ele nos leva a essa indagação que esse jovem, que era um dos principais da sinagoga, alguém altamente religioso, e ele entendia que ele precisava fazer algo para herdar o reino de Deus. E caminhando com Jesus, nós estamos na série Seguindo os Passos de Jesus. Jesus, ele vai tratar sobre isso, porque ele começa a perceber esse tipo de atitude nas pessoas que estão andando com ele. Pessoas que parecem que entendem que tem que fazer alguma coisa, ou que estão fazendo alguma coisa. E isso é algo muito sério, porque apesar da gente estar buscando isso, algo que nos credencie a merecer o reino de Deus, pode ver, a gente sempre procura isso. Eu acho que eu tenho que ir na igreja, eu acho que eu não tenho que escutar mais músicas tais, que eu não tenho que beber mais bebida tal, que eu não tenho que comer mais comida tal, que eu tenho que andar só em determinados lugares, que eu não posso usar roupa tal. Sabe, a gente vai criando algo que, pronto, eu estou me credenciando. Apesar disso, nós sabemos que só poderemos herdar o reino de Deus pela justificação, somente pela justificação de Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Da mesma forma que o anjo passou lá no Egito e matou os primogênitos e livrou os primogênitos daqueles que estavam dentro das casas que estavam marcadas pelo sangue. A única análise que o anjo fez foi o sangue. Aquelas pessoas estavam justificadas. Ele não analisava se a pessoa ali dentro era uma pessoa boa, se ela era dizimista, se ela frequentava o culto, nada. Se ele era fiel, se ele pecava ou não pecava, nada. Estava dentro da casa, tinha o sangue, ele passava direto. Uma casa não tinha o sangue, ele não queria saber quem estava dentro, ele ia lá e matava o primogênito. Somente pelo sangue, pela justificação. E essa justificação, ela só acontece em Cristo Jesus. Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Jesus Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados, e agora nós estamos mortos para o pecado, porque o pecado já não existe mais. Todo o pecado foi crucificado com Cristo. Significa que o pecado não tem mais o poder de nos levar para a perdição. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que é que nós precisamos? Da justificação. Nós precisamos estar debaixo dessa justificação. Não é o pecado ou a falta de pecado que vai nos credenciar ou nos descredenciar. Nós somos justificados pelo sacrifício
vicário, isto é, substitutivo de Jesus Cristo. Um sacrifício único, perfeito e eterno. O escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer, não é toda pessoa, cadê? Onde é que está aqui? Acho que pulou, opa, não está aqui, peraí, deixa eu puxar aqui para vocês. O escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 12, vai nos dizer assim, só um segundo. Olha aqui que ele vai falar a respeito da salvação. Capítulo 10, versículo 12 de Hebreus. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Um único sacrifício por todos os pecados para sempre. Para sempre. É único, é eterno, não há mais necessidade de fazer nada, é um sacrifício vivo. Jesus já morreu uma única vez, não é preciso fazer mais absolutamente nada, não há mais sacrifício, ele é perfeito. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Só que existem muitas pessoas que compreendem que esse sacrifício não foi perfeito, ou não compreendem este sacrifício, não conseguem entender, mesmo chamando Jesus de Senhor. E essas pessoas que não compreendem esse sacrifício e que tentam completar esse sacrifício, elas ficam fora do reino de Deus. É onde entra esta palavra: nem toda pessoa que me chama Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Jesus deixa muito claro, não é porque você frequenta uma igreja, não é porque você chama Jesus Cristo de Senhor que você herdará o reino de Deus. Não é porque você deixou de fazer determinadas coisas que você herdará o reino de Deus. Não é porque você paga seus impostos, suas contas rigorosamente em dia que você herdará o reino de Deus. Não é por isso. Não é isso. Jesus Cristo deixa muito claro. São as pessoas que compreendem o sacrifício de Jesus Cristo e pautam a sua vida por esse sacrifício eterno, perfeito, completo, único. E Jesus Cristo, quando começou a caminhar e começou a trazer os seus discípulos e começou a ver pessoas seguindo a Ele, Ele percebe essa falta de entendimento. Apesar que muitos diziam Senhor, Senhor, apesar que muitos diziam que Ele era Senhor e Mestre da vida deles, seguindo Jesus Cristo, porque tinham muito dessas pessoas que andavam com Jesus, que elas estavam confiando na sua própria justiça, no que elas estavam fazendo. Elas não estavam entendendo quem estava ali, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o Cristo, o ungido de Deus, que seria sacrificado pelos pecados. Não, aquelas pessoas já estavam entendendo, porque por estarem andando com Cristo, por estarem chamando Jesus de Senhor, por estarem ter deixado algo para trás, por a partir de agora estar fazendo determinadas coisas, elas estavam entendendo que esses atos de justiça dela estavam tornando ela melhores do que outras pessoas. Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus, Jesus percebe isso, ele para. E aí ele vai trazer uma lição muito importante sobre isso. Ele vai falar algo que é muito necessário nós estarmos atentos. Jesus Cristo vai chegar para essas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezava outros. Jesus vai contar para essas pessoas uma parábola. Jesus vai usar a sua didática celestial, a sua inteligência divina, para mostrar os dois lados da justificação, os dois lados de uma mesma moeda. Vai contar a história de dois personagens representando a igreja. E precisamos entender de qual lado, de qual personagem nós nos encaixamos. É muito sério isso. Atentem, Jesus vai contar porque algumas pessoas confiavam em sua própria justiça.
Hoje, quem representa isso, essas pessoas que confiam na sua própria justiça? Os religiosos, não os pecadores. Quem está dentro da igreja. Sábado eu amanheci e foi um dia muito triste para mim, porque eu postei uma mensagem mostrando que as pessoas desejavam a morte de Paulo, e eu fui mostrar na mensagem que mesmo sendo Paulo tão ruim como foi, assassino, perseguidor, ele foi transformado pelo Evangelho. Uma pessoa falou: pastor, não adianta, Paulo era diferente, mas só não adianta perder seu tempo pregando para determinadas pessoas. Essas pessoas, aí ele vai exemplificar, e ele usa a política para falar disso. Essas pessoas, Jesus não morreu por elas. Essas pessoas não têm o que fazer, para não perca seu tempo para isso. E aquilo muito me entristeceu, porque eu sei que não é a visão só dele, mas de inúmeras pessoas, milhões de pessoas. E Jesus sabe disso. E nós precisamos entender o que é que nos justifica. Precisamos estar muito atentos, porque nós somos chamados a andar com Jesus, e nesse caminhar com Jesus nós vamos fazer determinadas coisas. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos dar de comida para as pessoas, nós vamos ajudar quem está caído, nós vamos alimentar quem está com fome, dar remédio para quem está doente, nós vamos agir dessa forma, nós vamos abandonar a nossa vida, mas nós precisamos entender que isso não é mérito nosso, que isso não nos credencia a absolutamente nada. Isso é reflexo do caminho. E é muito perigoso, porque nesse movimento eu começo a ver gente que não faz isso e começo a me achar melhor, mais credenciado. Jesus percebeu isso, essas pessoas que a sua confiança estava na sua própria justiça. Aí ele vai contar essa história, ele vai mostrar esses dois personagens. Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 18, ele vai dizer assim: 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. 2 personagens. Prestem atenção, quais são as figuras que Jesus Cristo usa. É uma parábola. Jesus ele faz propositalmente. Ele pega 2 figuras antagônicas, de lados opostos, moralmente falando. Ele pega, primeiro, um defensor da lei. O que o fariseu era? Um defensor da lei. Alguém que defendia a lei acima de tudo. Alguém que vivia de uma forma absolutamente digna. Alguém que pagava seus impostos, alguém que não olhava para a mulher do outro, alguém que não cobiçava as coisas do outro, alguém que honrava pai e mãe, alguém que realmente não mentia, não matava, não roubava, era um trabalhador justo. Ele pega este personagem, o fariseu, defensor ferrenho da lei, alguém acima de qualquer suspeita, um pai de família exemplar. Assim é um fariseu. A gente não pode olhar o fariseu e pensar que o fariseu... Não, o fariseu era um defensor da lei. Ele pega este personagem. Prestem atenção quem que Jesus está pegando. Essa pessoa que você olha, pronto, esse aqui você não consegue enxergar defeito nele. Sabe, a pessoa que não toca em álcool, só usa roupa fechada até aqui, não fala palavrão, guarda o sábado, faz todas as suas orações. É esse personagem que Jesus pega. O outro personagem é antagônico, é oposto. É a escória da sociedade judaica. Um cobrador de imposto. O que é um cobrador de imposto no contexto histórico da época de Jesus? Era um judeu que se vendia ao Império Romano para assumir um posto, e ele dizia: você vai fazer parte agora, o centro de Imperatriz é seu, você é responsável para a arrecadação dos impostos romanos para o centro de Imperatriz. Você vai cobrar de cada pessoa R$200. O cobrador de impostos cobrava R$2.000.
1.800 ele botava no bolso. O Império Romano não queria saber, e ele usava a força do Império Romano para oprimir e exigir. Um traidor da pátria judaica, alguém sem escrúpulo, um ladrão, alguém que era totalmente odiado pelo povo judeu. Se tinha algo que o povo judeu tinha ódio, obrigado, filho. Se tinha alguém que o povo judeu orava agradecendo por não ser como ele, era um cobrador de impostos. Então, olha só as figuras que Jesus coloca: alguém para a sociedade exemplar e alguém para a sociedade escória, lixo. Jesus pega esses dois personagens. Contextualmente, é assim que configura esses dois personagens. Nós precisamos entender isso para entender a força do que Jesus vai dizer, o sentido do que Jesus vai dizer desta parábola. Então Jesus vai pegar e ele vai revelar que um será excluído da justificação e o outro será incluído na justificação, que um vai para o inferno e o outro vai para o paraíso. Porque somente através da justificação se entra no reino de Deus. Só. Ninguém é capaz de apresentar algo que possa cumprir todos os ritos legais que Deus exige. Somente Jesus Cristo. E Jesus vai revelar desses dois personagens que um está excluído e o outro está incluído. E aqui isso é muito forte. Vamos começar pela exclusão. Atentem a isso. Cuidado. Nós ficamos muito preocupados com a parte moral. Inclusive, estamos sempre com o dedo em riste para apontar a falha moral de alguém. Nós temos os nossos olhos com uma visão absurdamente perfeita para enxergar um cisco no olho do outro. Nós temos uma aptidão gigantesca para julgar um servo que nem nosso é alheio. Então isso é muito perigoso, e é isso que Jesus vai revelar, porque nós nos preocupamos que isso, essa falha moral é que conta por processo de salvação, e Jesus vai dizer que não é isso. E ele vai revelar aqui. Vocês estão confiando nas suas próprias justiças? Deixa eu revelar então quem está fora e quem está dentro. Vamos começar com quem está excluído. E aqui é onde muitos se perdem, porque não entendem o real significado do sacrifício vicário de Jesus. Não entendem o que é graça. Graça. Vós sois salvos pela graça, não é mérito vosso. Graça. A grande maioria esmagadora das pessoas não entende o que é graça, não compreende o que é a misericórdia de Deus. Não entendem. E aqui é onde Jesus vai começar a falar. Esse lado é onde nós temos que estar mais atentos, é onde eu mais me preocupo, porque aqui é a grande armadilha que a religião nos apresenta. Jesus vai contar e revelar que o fariseu, em pé, orava no íntimo dele: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Prestem atenção em como Jesus, isso aqui é Jesus contando uma parábola, é proposital as palavras de Jesus. Ele conhece o pensamento de cada um de nós. Ele ouve os nossos pensamentos.
O que o fariseu, que não fazia nada disso, estava falando na sua oração? Depreciando o outro e exaltando a si mesmo. Ele baseia a sua santidade, ele baseia as suas obras, ele baseia o seu mérito na falha do outro, no erro do outro. Olha o que ele diz: eu não sou como esses outros homens, eu não sou como um ladrão, eu não sou como um corrupto, eu não sou como um adúltero, nem mesmo como este publicano, mentiroso. Por quê? Jesus Cristo, ele vai dizer: eu não sou como ladrão. O que é ladrão para Jesus Cristo? Na visão de Jesus, do verbo que se fez carne, daquele que escreveu as leis. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Jesus. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma só pessoa. Então ele sabe o que ele escreveu. Ele diz que ladrão não é aquele que vai lá e toma fisicamente do outro, é aquele que deseja o que o outro tem. Ladrão. Ele diz que ele não é corrupto, que ele não se vende, porque não deu o seu preço ainda, porque ainda não colocaram o seu preço. Você quer ver? Não me vendo de jeito nenhum. Então tá bom. Se você não fizer isso, eu mato o seu filho. Faz. Pronto. Corrupto. Corrupto. Seu filho está na fila do INSS para fazer uma cirurgia. Tem 200 pessoas na frente. Irmão, vem cá. Se interne ali no socorrão. Fique internado lá, que você entra como emergência. Eu vou por detrás e te coloco na frente para salvar o seu filho. Você faz. Corrupto. Ele diz que ele não é adúltero. Para Jesus Cristo, o que é adultério? É quando eu me deito com uma outra pessoa sem ser o meu cônjuge? Não. É quando você pensa em deitar. Você já cometeu adultério. Quando alguém passa e você deseja. Adultério. Adúltero. Então tudo que ele está falando não condiz na visão de Cristo. Só que ele está depreciando o outro e exaltando a si mesmo e buscando a sua própria exaltação. Olha só o que ele vai dizer, 18:11. Olha só o que ele fala assim. E ele diz: o fariseu em pé orava para o cobrador, dizendo: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como cobrador de impostos. Aí ele vai dizer: exaltar a si mesmo. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Eu sou desse jeito. Ele deprecia o outro e exalta a si mesmo. Jesus vai dizer que esse está excluído da justificação, fora. Se ele não é justificado pelo sangue de Jesus, ele está condenado. Quando ele se chegar lá em cima, a condenação vem. Cadê o advogado? Porque o problema não é o pecado. João fala: não pequeis, filho, eu conto tudo isso para você não pecar. Mas se pecar, você tem um advogado no céu. Nós não devemos pecar. Jesus Cristo fala para nós: não peques mais. Você vai ser apedrejada, mas não perdida mais. Porque o sangue de Jesus justifica. Mas quem vai ser justificado? Quem acha que é melhor do que o outro, não vai ser. Não vai ser. Esses dias, 2 pastores, 3 na realidade, conversando, e eles falando sobre isso, e ele mostrando quem não entraria no reino de Deus, e ele fala série de personificações, de pessoas que não entrariam no reino de Deus, mas eles estavam tudo ali por conta do homossexualismo. Só que aí o outro pastor falou: tá bom, mas não está ali só o homossexual.
Está ali os maldizentes, está ali os ladrões, está ali os adúlteros. Você não é nada disso? Você não cita os mentirosos? Ele realmente, eu não tinha pensado. Aí está todos nós. Mas realmente não entra. Eu estou ali dentro, só que eu deixo de estar ali dentro. Você deixou? Você não peca mais? Então você está chamando Deus de mentiroso? Você acha que é mérito seu? Por que você acha que é mérito seu? Você acha que é força sua? Aí você condena o outro porque você não faz, porque eu deixei de fazer, ele faz. Aí o pastor leva ele para cá. E aquilo escancara, e um pastor muito sábio. E aquilo mexeu com ele ali ao vivo. Porque nós temos essa tendência. Não, pastor, mas não tem como comparar. Nós somos pessoas de direita, aquilo é uma prostituta, aquilo é um travesti, aquilo é um ladrão, aquilo é um corrupto, aquilo fez pacto com Satanás. Então você acha que você vai ser justificado porque você é diferente dele, porque você se acha melhor do que ele. Você está enxergando o cisco no olho dele e Deus está dizendo, você tem uma trave gigantesca no teu olho. Esse processo, ele é nocivo ao reino de Deus, porque ele é excludente. Aí o que a gente faz? A gente cria grupos. Eu crio grupos aqui que nós somos todos bonitões, perfeitos. Ninguém aqui usa brinco, ninguém aqui faz isso, ninguém aqui é travesti, ninguém aqui pensa dessa forma, porque eu não consigo enxergar o seu coração. Então a gente cria esses grupos, diferente daqueles outros grupos, e aí fica essas etnias guerreando, se maldizendo. Isso não é o reino de Deus. Não é assim o reino de Deus. Jesus disse que essas pessoas estão fora da justificação, e isso enquadra nós e caminhamos junto com Jesus, porque Jesus está falando isso para pessoas que estavam seguindo a Ele. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que eu vou ser salvo? Porque eu vou para a igreja, porque desde criancinha eu vou, porque eu não sou como aqueles outros, eu não sou como aquele safado lá de Brasília, não sou, inclusive ele não merece a salvação. Eu não sou como aqueles bandidos lá do presídio, como aquelas prostitutas lá da Beira-Rio. Eu não sou como aqueles macumbeiros do centro de macumba. E você se acha melhor, e Jesus fala, você está fora, querido, fora, excluído. Atentem, Jesus está contando uma história e ele está exemplificando. Por quê? Porque tinha pessoas que achavam que eram melhores. Esse vai estar excluído. Aí Jesus agora vai mostrar quem está incluído na justificação, os que vão ser salvos. Prestem atenção. E esse processo de inclusão, ele envolve algo que no processo que é fundamental: a humildade. A humildade. E é algo muito distante de um religioso, a humildade. Porque humildade significa não exaltação. Humildade vem da palavra humus, terra. Eu não me exalto, eu não exponho, eu não me coloco melhor. E é fundamental a humildade nesse processo de inclusão. Jesus vai contar a história do cobrador de impostos, o publicano. Porém, diferentemente, Jesus que está relatando, é uma história que ele está contando, uma parábola que ele está contando, que ele criou para exemplificar. Estando em pé, de longe, com toda humildade, ele não acha que pode ficar ali perto, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, porque ele não se acha digno. Batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só. Ele não fala: tem misericórdia de mim que vou deixar de pecar, tem misericórdia de mim que vou mudar a minha vida. Não. Tem misericórdia de mim
e sou pecador. Alguém reconhecendo a sua incapacidade, alguém reconhecendo a sua natureza, porque o pecado é natural do homem, porque a nossa natureza é pecaminosa. Alguém que reconhece isso, e Jesus fala: esse é justificado por mim, foi por esses que eu morri, esse está dentro. Mas Senhor, a escória da sociedade, tu vai deixar de fora um homem de moral e colocar a escória da sociedade? O homem de moral não tem como viver no reino de Deus, porque ele se acha melhor. Ele jamais vai querer lavar os pés dos outros como eu fiz. Eu preciso de pessoas que reconheçam as suas falhas e os seus erros. Eu vim para esses, eu vim para pecadores. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer a minha incapacidade de fazer algo digno a Deus. Eu necessito da misericórdia de Deus. Eu preciso ser banhado pela graça de Deus. Paulo se sentia como o mais miserável de todos os pecadores, o pior de todos. O pior de todos. Eu já fui criticado muitas vezes: pastor, o senhor tem que parar de falar lá na frente que o senhor é o pior dos pecadores. Mas eu sou. Eu sou, querido. Felizmente vocês têm um pastor que é o pior dos pecadores. Se há algo de bom em mim, não sou eu, é Cristo em mim. Eu sei a minha natureza, eu sei quem eu sou. Por isso que eu necessito da graça. Por isso que eu me apego tanto à graça. Eu sei que nada que eu faço de bom vem de mim. Isso não me credencia nada. Isso é da obra que Deus preparou para mim. Não sou eu. O que nós precisamos falar para Deus é reconhecer isso. Não é olhar para o outro, é olhar para si. Se nós não julgássemos o outro, mas julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas porque julgamos os outros, seremos julgados. Eu não olho para a vida do outro, eu olho para a minha vida. É como aquela pergunta que você faz: qual o maior de todos os pecados? Aí todo mundo: é o adultério, é o estupro, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é isso, é aquilo. E aí o pastor responde: o maior pecado é o meu, o maior de todos os pecados. Porque é o pecado que eu enxergo, é a trave que está no meu olho. O que nós precisamos é apenas reconhecer, porque quem vai nos limpar, quem vai operar em nós, quem vai nos trabalhar, quem vai nos justificar é Deus. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa condição. Quando eu creio em Jesus Cristo, na justificação, e Ele levou sobre isso todos os meus pecados, acabou. Eu estou livre disso. E eu caminho olhando para Cristo nisso. E eu não caminho apontando defeito para os dos outros, eu caminho ajudando os outros a entenderem a isso. Vem caminhar comigo, vamos juntos. Eu não sou digno, somos em Cristo Jesus. É Ele que nos dignifica. São essas pessoas que estão incluídas na justificação. E lembre-se, você pode ficar zangado, você pode não querer concordar, como uma vez no estudo da palavra, a pessoa: mas isso está errado, eu não concordo. Eu falei: mas você não está concordando comigo não, querido, é com a palavra, leia, é Jesus Cristo falando. Eu não concordo, pastor, só está errado, não sou eu, é Jesus Cristo. E a pessoa teimava comigo, e eu falava: ela é Jesus, nunca mais eu no estudo. Mas você não podia falar: é Jesus, é a palavra de Cristo. Você está contra a palavra de Cristo? Não sou eu, querido. Eu lhes digo que este homem, o fariseu, e não o outro, foi para casa justificado. Este homem, ele fala, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É o próprio. Isso é muito sério. Jesus, quando a gente caminha seguindo os passos de Jesus, Jesus vai parar, vai começar a escutar e vai ver, fala: ei, vocês estão se achando que vocês são melhores que os outros? Vocês estão confiando em vocês, né? Espera aí, deixa eu abrir os olhos de vocês. Vocês querem continuar comigo? Reconheçam quem vocês são. Não se sintam melhores que os outros.
Aí eu vou contar uma história para você. Tá vendo? Esse vai ficar fora. Agora, se você reconhecer que é pecador, aí tem gente que fala assim: pastor, tá, mas o meu pecado não dá para comparar com o pecado do outro. Tá fora, querido.
Feche seus olhos. Pai amado, ó Senhor, o teu amor nos constrange, Pai, porque tu entrega teu único filho, Senhor, que nunca falhou contigo, Pai, que nunca te desobedeceu, que foi exemplo para todos nós, Senhor, para padecer, sofrer o que ele sofreu, Senhor. Injúrias, maldições, sua carne rasgada, seu sangue derramado, Senhor, por amor a mim, Senhor, um pecador, Senhor, que muitas das vezes não consegue se livrar do pecado, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, Senhor, nós necessitamos dela, Pai. E a tua palavra revela, Senhor, que tu nos amas assim, com misericórdia, com graça, que os teus braços estão abertos para nos receber, Pai. Mas, Senhor, que essa misericórdia que tu derrama sobre nós, ela possa habitar em nós, Pai, para que nós também possamos ser misericordiosos como tu és conosco, Senhor. Misericordioso com aquele que nos ofende, aquele que nos machuca, Senhor. Tem tantas almas sendo perdidas, Senhor. Tem tantas pessoas, tantos jovens, Senhor. Oh Deus, usa a tua igreja, Pai, para alcançar essas pessoas, essas almas, para que elas possam provar desse teu amor também, Senhor. Esse amor que não acusa, mas esse amor que perdoa, que regenera, Senhor. Nós possamos buscar almas para ti, Senhor, com esse coração misericordioso, cheio de compaixão, transbordando de graça, Pai. Tu que nos perdoa de algo tão terrível, Senhor, das nossas falhas. Eu sei que tu nos sonda, Pai, no mais profundo da nossa alma, Senhor, e tu conheces os pensamentos mais terríveis que temos, Senhor. E é por saber que tu nos sonda dessa forma que sabemos que tu me amas, Senhor. Mesmo conhecendo, Senhor, quem somos, tu nos ama, Pai. Tu nos abraça, Senhor. Tu nos chama para ti, Senhor. E que esse amor possa nos contagiar, nos contaminar, Senhor. E que assim possamos amar também, Senhor, uns aos outros, Pai, sem condenação, sem apontar falhas, defeitos, Senhor, mas entendendo, Senhor, que somente pelo teu caminho, Pai, somente pelo teu sangue, Senhor, somente por esse teu amor imenso, Senhor, nós seremos transformados, Pai. E transforma as nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Que quando alguém ver uma boa atitude em mim, ela não se sinta diminuída, mas ela se sinta impelida a querer fazer da mesma forma, porque ela possa ver Cristo nas nossas vidas, Senhor. Que as boas obras que possa haver na nossa vida seja para atrair os pecadores para ti, Senhor. Não para que possamos nos sentir melhor, Senhor, mas para que possamos nos sentir alcançados, Senhor, da miserabilidade que éramos, Senhor, para o que tu nos tornou, Pai, para assim chamarmos também, Senhor, quem está perdido e afundado no pecado, Pai. Trabalha em nós, Senhor, nos justifica, Pai, pelo teu sangue. Reconhecemos essa noite, Senhor, verdadeiramente que necessitamos da tua misericórdia, porque somos pecadores, Pai. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós e cura nossas almas, Pai. É o que eu te clamo e te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Me emociona muito falar da misericórdia de Deus, porque eu sei quem eu sou. Então é só a misericórdia e
e como isso é verdadeiro e como isso é real. E a gente fica muito triste às vezes quando a gente vê a religião agindo sem misericórdia. Então, que nós possamos ser defensores da misericórdia.